Pai amado. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, antes que começarmos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 5. E o que vou ler aqui tem nada, não foi combinado com o Yon, porque ele falou sobre algo similar. Eu não combinei com ele, mas eu precisava falar um pouco sobre isso, porque é importante para que nós saibamos em que estamos, que situação estamos. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 3. Eu pediria à igreja para se colocar em pé para que nós possamos fazer essa leitura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente nosso acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Podem sentar, meus irmãos. Esse estudo sobre tabernáculo, como é Páscoa judaico, é muito comprido. Se você passar pela cerimônia, é uma cerimônia que leva horas. Então, eu separei partes mais importantes. Mas essa passagem que nós lemos traz para nós algumas informações importantes que são necessárias para que, quando nós passamos pelo nosso estudo, nós vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção no versículo 1, onde fala que nós somos justificados pela nossa fé. Meu irmão, essa é uma coisa muito interessante. Deus nos tomou como pecadores que nós somos e nos justificou por causa da nossa fé em Jesus Cristo. É uma coisa fantástica. Pense nisso. Eu sou um pecador e Deus me tomou por causa da minha fé em Jesus Cristo, me colocou e justificou, me escreveu lá no livro. E eu continuo sendo pecador. E essa palavra fé, ele fala para a fé em Cristo Jesus que nós conhecemos passado. Quem foi? Ele morreu por nós, ressuscitou, ele vai nos dar vida eterna. E a esperança que fala aqui é a esperança que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E no meio disso, quando Paulo escreveu os Romanos, ele falou, você vai passar por tribulações, mas a tribulação traz perseverança, e a perseverança, esperança. Ou seja, não importa nessa vida curta que acontece, é a esperança no futuro. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, não é o que onde estaremos aqui 5 anos, 1 ano, ou 10 anos. A pergunta que precisa ser feita, meus irmãos, onde você vai estar aqui há 100 anos? Porque 100 anos nós vamos estar com Jesus Cristo. E isso é importante. Isso é muito importante a gente guardar. Vamos então para nosso estudo. A Páscoa judaica tem o nome Pesach, em hebraico, que significa em inglês Passover. A palavra em si significa passar por cima. E essa passar por cima está conectado a Êxodo capítulo 12, que nós vamos ler, para que você pode ver os motivos de onde vem isso.
Esse foi aquele pão gostoso que você leu lá fora. Nós vamos falar um pouco sobre esse pão. Está na sua bolsa aqui. E nós vamos explicar um pouco sobre esses. São 3 pães asmos aqui, que se chama matzot, plural, matzah, singular, matzot, plural. Estão dentro dessa bolsa. Nós vamos falar basicamente a celebração em si. A celebração, como eu falei, é uma coisa muito comprida, é baseado num guia que chama Haggadah, que é a guia do trabalho do Seder. Seder significa um processo, uma ordem de negócio, de refeição, é a ordem da Haggadah que dá para você seguir. E depois nós vamos fazer essa ligação com a ceia do Senhor. Nós vamos ver como funciona. A mensagem central e, consequentemente, Pesach é uma festa para celebração, ou celebrar a redenção do povo de Israel. Ô, pastor, eu já estou cobrando caro, a foto é mais caro ainda. Tá? Judeu tem que cobrar, meu irmão. Então, é a redenção. Então, esse é o ponto central da Páscoa. Pesach faz parte de 3 festas judaicas. Se você Pesach, Shavuot. Shavuot são 7 semanas depois da Páscoa. Na realidade, são 49 dias, mas contando a partir do 2º dia da Páscoa, é o Shavuot. E Sukkot é lá depois de Yom Kippur, mas tem ligação com isso. São as 3 festas, lá em Deuteronômio 16, capítulo 16, você pode ler em casa sobre essas 3 festas. Nós não vamos passar por isso agora. Nós vamos focar em alguns versículos importantes. Coríntios e alguns versículos mais. Vamos abrir lá em Gênesis 15, 13. E vocês vão ver por que eu coloquei Gênesis 15, 13 aqui. Alguém que encontrar esse versículo, por favor, se você poderia ler. Eu não sei se temos outro microfone disponível. Alguém, por favor, leia. 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe, com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, eu não sei se vocês sabiam, mas o povo de Israel foi colocado em escravidão em Israel, baseado nesse versículo. E esse versículo, ele tem consequências desse versículo, foi quando Deus proibiu, eu acho que foi Jacó, para não ir a Israel, não ir a Egito, ele foi. E depois as consequências de tudo isso. E eles ficaram, então, escravos ali. Então, já estava profetizado por Deus que o povo estaria escravo em Egito. Depois, lá no Egito, nós sabemos a história de dificuldades que passaram. E teve uma época de início de Moisés entrou na história. Aliás, está saindo um filme de Moisés agora,
que como o de Noé está totalmente distorcido, para que os irmãos querem ver, mas está totalmente distorcido, eu já vi o filme. Mas lá em Êxodo capítulo 12, fala sobre a instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa, ele vem ligado à 10ª praga. Qual foi a 10ª praga? Quem sabe? Foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Só os primogênitos? Não. Não só de pessoas, mas de animais também. Agora, estava no meio o povo. Nos lembra do joio do trigo dentro da igreja, né? Tudo misturado. Temos o povo egípcio, temos o povo de Israel, que já tinha esquecido, inclusive, do seu Deus. Tanto é que quando Deus chama Moisés, ele fala para Moisés, fala para este povo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que eles possam lembrar quem é. E eles estavam totalmente desviados e sofrendo. E a história vai com todas essas 10 pragas, e vem a praga do sangue. Então vamos ler a partir do versículo 12. Quem tiver microfone, nós vamos ler 1 a 8, vamos passando para trás. Capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler, enquanto está arrumando, eu vou ler. Disse o Senhor Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um poder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Esse cordeiro é um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou cabrito. Se os microfones estiverem funcionando, pode ler versículo 6. Se guardais até o 14º dia, e ao guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel amolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambos os ombreiros e na vega da porta nas casas em que comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pais asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimará-lo-eis. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o 13 também.
O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Muito bem. Deus está dando instrução para seu povo como que eles vão agir quando passa o anjo da morte. Primeira coisa, eles precisam ter um cordeiro, um cabrito, sem defeito, de 1 ano. E esse sangue, eles vão fazer com isso. Eles vão colocar o sangue onde? A porta. Se nós pensarmos um pouco sobre isso e fazemos a ligação com o Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, quando ele morreu, derramou seu sangue em nosso favor. Derramando seu sangue em nosso favor, nós fomos postos em nosso coração que não era mais de pedra, mas coração de carne. E é interessante aqui, quando nós pensamos nesses ombreiros da porta, nós podemos pensar em nosso coração, Jesus Cristo colocando o sangue dele em volta do nosso coração, para que nós, quando vier o anjo da morte, nós, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, justificados pelo sangue dele, por a nossa fé, nós temos a vida eterna. E aqui nós estamos vendo para esse povo que Deus escolheu, ele está dando a redenção a este povo por causa do sangue do Cordeiro. Se olharmos lá em 1 Coríntios capítulo 5, Primeira Coríntios, capítulo 5, deixa eu achar o versículo. Alguém pode ler versículo 7? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Muito bem. É uma ligação direta. Nós vamos falar já do fermento. O fermento vai ser um tema que nós vamos falar já. Então, essa é a ligação, onde que começou tudo. Então, temos o anjo da morte, sangue do Cordeiro e o povo sendo libertado. Lembra, nós falamos de libertação física, política e espiritual. Alguns fatos importantes. Ano judaico, hoje nós estamos no ano 5.775. Essa festa é uma festa perpétua. Os judeus todos os anos celebram. Este ano iniciou dia 3 de abril. Dia 3 de abril foi sábado, sexta noite. E esse complica um pouco. Em muitos países, em Israel se faz a ceia só na primeira noite. E outros países fazem ceia primeira e segunda noite. Se, no caso, se faz na segunda noite, o problema é o sábado, porque sábado você não pode fazer nada. E complica um pouco isso, né? E termina dia 11 deste mês. Total de 7 dias. A solenidade ocorre na primeira noite e a última noite. E, como eu falei, outros países, primeira, segunda e a última noite. Essa palavra seder significa
em ordem das coisas. Existe ordem quando você está fazendo o Seder, ou a solenidade de Páscoa. Existe uma guia chamada Haggadah. O Haggadah mostra você passo a passo como você tem que fazer a Páscoa. Se você quiser conhecer, é só olhar na internet, você vai encontrar. E você vai poder fazer na sua casa a Páscoa judaica. É de graça. E tem em vários idiomas. É só olhar lá. Como nós lemos, se a família é pequena, e hoje mesmo tem muitas vezes, aqui se juntam muitas famílias, nós tivemos, quando foi, Silvio? Ano retrasado, não foi? Que fomos na sua casa, ou casa da sua irmã, não mesmo? Onde tivemos várias famílias lá juntos. E que justamente esse versículo está baseado em 12 e 14, uma família muito pequena. Você pode juntar várias famílias para fazer, então, Seder em conjunto. Mais fatos. Nesse dia, você come só pão ázimos. E tem um motivo para isso que nós vamos chegar já. E o motivo principal é o fermento, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, dentro da cerimônia judeu, quando eles fazem as perguntas, por que nós comemos pães ázimos? Eles falam, porque nós tivemos que sair rápido do Egito. Então, não dava tempo. Mas quando você vai ver, vamos ligando as coisas, que não é só isso. Não é só isso. Antes da Páscoa, é necessário que o judeu tire qualquer alimento que tenha fermento da sua casa. O hametz. E tem que queimar. Então, é feita uma busca. E eu estava lendo um artigo, como se deveria fazer isso. Eu acho que talvez 10% ou 1% fazem assim, porque é um trabalhão, viu? Um trabalhão tirar tudo. Mas tem que fazer esse trabalho, tirar qualquer alimento, seja pizza, seja pão, seja qualquer coisa que contém fermento que precisa ser retirado de casa. E essa é uma coisa muito interessante, quando pensar, o que fermento significa biblicamente? O que é? É o pecado. É o pecado. Fermento significa pecado biblicamente. Então, você começa a ver como estão ligados. Temos pães ázimos que não têm fermento. Nós estamos tirando todos os alimentos com fermento fora da casa. Essa é a preparação. E biblicamente significa fermento. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levado a massa toda. E versículo 8, por isso celebramos a festa, não como o velho fermento, nem como o fermento da maldade e da malícia, assim como asmos de sinceridade e da verdade. Então nós vemos que esse fermento estamos celebrando porque nossos pecados eles foram lavados e levados sobre a cruz por Jesus Cristo. Para o judeu que está esperando o Messias, ele está fazendo dessa forma. No processo da cerimônia da Páscoa, tem 4 taças de vinho, que está em Êxodo 6, 6 a 7. Depois você pode ler.
A primeira taça se chama taça da santificação. A segunda taça é a taça de livramento. Terceira, a taça de redenção. E a quarta é a taça de louvor. Nós vamos falar sobre essas taças. Como está Jesus presente em cada um desses? Primeira taça, lê lá João 17, 19. Quem encontrar, por favor, leia. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Exatamente, santificado na verdade. Então, essa coisa que me mordeu aqui. João, então, primeiro, segunda taça, livramento, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Está presente, livramento. Redenção, Gálatas 4 e 5. Quem encontrar, por favor, leia. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Muito bem, a redenção. E a quarta taça, João 15, 11. Pode passar o microfone lá para trás, essas podem ler um pouco. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Muito bem, louvor a Deus. Então, Jesus Cristo presente nas quatro taças. Nós vamos falar sobre as quatro taças. Depois também tem os elementos. Este prato aqui, esse prato, é o prato de Páscoa, que se chama querá. E esse prato tem vários componentes. E cada componente tem um sentido. Temos o ovo, que é o beitzá. Esse ovo é um ovo, eu cozinhei, mas é um ovo que tem que ser assado. Tá? Tem que ser assado. Em inglês, isso é cheating. Como se fala cheating em português, pastor? Hã? Eu driblei um pouco a tradição. Cozinhei. Em vez de assar. Aliás, eu cozinhei assar. Eu cozinhei ontem à noite, coloquei na micro-ondas hoje de manhã e explodiu. Explodiu. Hoje de manhã cedo eu coloquei, Nancy eu estava fazendo café para ela. Aí eu falei, vou colocar no forno, eu coloquei e dele, pá! Eu limpei rápido para que ela não soubesse. Mas já está limpinho. A segunda elemento é de roa, que esse osso é um osso que tem que ser de cordeiro, mas também eu mudei um pouco, é de galinha, mudei um pouco. Mas esse eu coloquei na micro-ondas, não explodiu. Isso deu certo. Depois tem o maror, que são ervas amargas.
Eu coloquei aqui qualquer erva verde que você tem aqui, amargos, e é posto dentro dessa água que tem água com sal, é uma mistura. O quarto elemento é capas, que também é um vegetal, qualquer vegetal verde. Nancy cedeu um pedaço do brócolis para mim, eu coloquei aqui, que você saiba. Outro é jarroset, que é mistura de doce maçã. Esse eu preparei aqui, é maçã com castanha. Eu coloquei um pouco de mel, canela. Normalmente leva um pouco de vinho, mas não coloquei. Mas é um elemento doce. E tem razaret, que são também ervas amargas. E eu coloquei um rabanete, mas normalmente se usa coisa que se chama horseradish. O Silvio conhece, né? Mas é uma coisa que pica. Mas eu usei rabanete porque é feito disso aí. E temos água salgada. Então, esses são os elementos que estão nesse prato, que são usados durante a cerimônia. Algum momento. Nós não vamos entrar quando que se usa cada um, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas eu coloquei, você saiba, cada um desses tem o sentido do ser. O ovo. Ovo cozido e queimado representa a oferenda festiva levada ao templo de Páscoa. Também é um símbolo da luta pela perda dos 2 templos de Jerusalém. Né? Falamos do cordeiro, da carne, assado, e não cozido, mas não se falou de ovo. Esses são osso cordeiro. Isso assim nós vimos lá. Que lá era cordeiro e aqui é galinha. É quase igual. Só um barulho um pouco diferente. Só um homem pac, outro são diferentes. São diferentes. Mas, de qualquer forma, serve para saber. Depois temos esses 2, 3 e 6 eu coloquei juntos, que é maror e hazeret, são ervas amargas. Ervas amargas representam o fato de que os egípcios terem tornado as vidas israelitas amargas, com sofrimento e escravidão. Esse elemento aqui, ele é comido junto com matzá. Essa aqui estava lá fora, que vocês viram lá. Ainda carpas. Carpas é um vegetal verde, salsão, coisa desse tipo, qualquer verdura, simboliza renascimento da natureza, primavera, esperança e libertação. Esse assunto é muito ligado a Shavuot. Shavuot, a festa das primícias. Então, esse assunto é ligado um ao outro. Quinto elemento. E a esperança de construir o templo de novo está no coração de todo judeu. Eu não sei se os irmãos sabem por quê. Por que se acha que os judeus não fazem mais sacrifícios? Porque a Bíblia diz que tem que fazer sacrifício, não diz? Está escrito lá. Aliás, deveria estar fazendo sacrifícios 24 horas por dia. Para quem não crê no Messias. Para quem não crê no Cordeiro que já veio, o Messias, o Senhor Jesus. Mas por que não fazem o sacrifício mais? Porque não tem o templo. Não tem o templo. Não tem onde fazer. É simples. Não tem onde fazer. E temos água salgada, que todas as ervas verdes são mergulhadas dentro dessa água, simboliza as lágrimas derramadas pelos escravizados. E muitas comunidades judaicas incluem ovos cozidos, porque às vezes você pode tomar esse ovo e mergulhar também antes de comer, algumas.
e como para ser representada, passar a escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria. Então, esses são os elementos que estão neste prato aqui, que durante a cerimônia são comidos, em algum momento. Ok? Um outro fato importante são as 4 perguntas. São 4 perguntas que são feitas pelas crianças. A primeira pergunta que faz é: o que diferencia esta das outras noites? A segunda é que todas qualquer coisa, mas nessa noite só comemos pão sem fermento. A terceira pergunta: e a quarta pergunta é: essas são as perguntas que estão feitas durante a cerimônia. Depois temos uma outra parte que é importante, que é esta bolsa aqui. Essa bolsa se chama matzatosh. E dentro dessa bolsa tem 3 matzotos. Vou mostrar. Tem um aqui, todo separado por esse tecido, 2 e 3. Separados. São 3. Quando pensamos em 3, que nós pensamos em quê? A Trindade. Pensamos na Trindade, né? 3 matzot, Trindade. Mas o judeu não tem Trindade. Não é isso? Então tem um elemento aqui muito interessante. Que é este elemento aqui, afikomen. Esse afikomen é o do meio. Seja pela mulher. Porque não é um homem. Shabat também é uma mulher. Porque não é homem. Algum palpite? Nosso Salvador, a luz do mundo, veio através de uma mulher. Veio através de uma mulher. Toda Shabat, as velas são acesas por mulheres. E faz uma oração. Aqui ela faz 2 orações. Ela faz: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo. E ela faz outro: bendito és tu, eterno nosso.
ela faz as orações sempre de velas por causa de Jesus Cristo veio através do Salvador, a luz do mundo veio através da mulher. E quando ela faz, quem o Silvio sabe, ela chama a luz para ela. Ela chama a luz assim para ela. É a luz do mundo. Conexão com Jesus Cristo. Conexão com Jesus Cristo. Temos agora a primeira taça. A primeira taça é feita pelo anfitrião, ele fala, bendito és tu, eterno, nosso Deus, criador da fruta, do vinho. Ele faz uma oração simples. E nessa hora, ela come esse do meio. Esse aqui do meio é quebrado em dois. Uma parte volta para a bolsa. A outra parte é escondido. Ele vai esconder em algum lugar na casa. Mais tarde, vai haver a busca. Vão procurar a ficone. E nós vamos ver o que vai acontecer com essa ficone. Eu vou esconder aqui na mesa, vocês não estão vendo. Essa parte eu estou pondo no bolso. De novo. Foi escondido. Mais tarde ele vai procurar. E esse vai ser guardado mais tarde para ser comido. E tem um momento muito especial para ser comido. Ô, Jonathan, interessante o do meio ser quebrado, né? É. E nós vamos ver. É muito quebrado. Isso aí. Muito bom comentário, viu? Partido ao meio. Da segunda taça, antes da segunda taça, tem uma conta a história toda do Egito, como saíram, como levaram. Eles falam, todo mundo faz a citação das 10 pragas, então toma a segunda taça e faz a mesma oração. Depois tem a parte que, quando era criança, que mais gostava. Era do comer. Né? E eu posso garantir para vocês, 99% que vão à Páscoa judaica estão esperando este momento, viu? Porque leva tempo para chegar aqui. Dá fome. Dá fome. E normalmente tem comida boa. Aí vem a terceira taça. Esta terceira taça era a terceira taça da redenção. Também é feita oração. E agora, você lembra o assunto da ficome que está escondido? Ele não tomou a taça. Ninguém tomou a taça, só fez oração. Todos saem para procurar, para encontrar essa ficome que estava escondido. Eles trazem de volta. Aqui já voltou. E o que ele faz com isso? Ele divide-se em pedaços para todos os participantes, cada um ganha um pedaço, e eles tomam isso diretamente com a terceira taça. O que te lembra? Lembra da ceia, né? Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramou seu sangue, levou sobre a cruz os nossos pecados, ele veio depois para nos dar a nossa salvação eterna. Isso é uma coisa, a ficome vem depois. E não tem fermento. Jesus Cristo não pecou. Era um homem sem pecado. É uma ligação direta.
Sou judeu que não vê, meu irmão. Sou judeu que não vê. Menos eu e Silvio. Nós vemos, né, Silvio? Esse estava sem fermento. Os brasileiros escondem o ovo de Páscoa, fazem as crianças procurarem os ovos e trazer o ovo. É outra coisa. Falando nisso, você sabe por que o ovo de Páscoa é tão grande, são tão caro, meu irmão? Você sabe por quê? Você vê a dificuldade com ele colocar um ovo é grande. Por isso está tão caro assim. Chocolate. Mas é verdade. E tem ovos grandes. Daqui, desse momento, você lembra quando Jesus mandou preparar lá em Lucas? Vamos lá para Lucas. Vamos Lucas 22. Se você ler lá no versículo 7 a 13, nós não vamos precisar ler, mas você vê que diz, Jesus manda os discípulos preparar a Páscoa. Ele prepara a Páscoa, né? E lá a partir do 14, ele fala da última Páscoa de Jesus Cristo, não dos judeus. E ele fala duas coisas ali. Lá em versículo 19, vamos ler todos juntos, versículo 19. E torna pão, e tendo dado graça. Esse é o aficomem. Aquele pão, aquele pedaço que foi escondido, sem fermento, é isso aí que ele pegou. E ele, no versículo 20, ele diz, vamos ler o 20 juntos. Semelhantemente. Em favor de vós. Essa taça chama taça da redenção. Essa do Aficome, é a taça da redenção, nasceu então, instituiu o Senhor Jesus Cristo a ceia do Senhor. Maravilhoso. Da Páscoa judaica. Então, a importância da Páscoa judaica é enorme, porque reflete o Senhor Jesus Cristo, início ao fim. Desde lá, está refletindo a presença do Senhor Jesus Cristo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo já estava presente. Então, ele foi amolado, o Cordeiro Pascual, que morreu por nós, que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 5, e ele instituiu aqui a ceia do Senhor para lembrá-los. Por isso, hoje, nós tomamos a ceia para a memória do nosso Senhor Jesus Cristo, esperando a volta dele, né, pessoal? Esperando a volta dele. E isso porque lá em Romanos 5, eu quis ler os versículos 1, 2, 3, que fala sobre essa esperança. Porque a fé remete para o passado, a esperança para o futuro. Nós estamos esperando nosso Senhor nos buscar. Aqui. Agora ainda tem uma quarta taça. Tem uma quarta taça. Nesse momento, já as pessoas estão meio tontas, né? Já são 4. Aliás, as taças são pequenas, não são grandes. E ele faz a oração, sempre a mesma oração. E essa quarta taça, ele está guardado para Elias, profeta Elias.
Na mesa da sede, tem uma cadeira aberta, sentado vazio, esperando que venha esse profetizar. Isso está lá em Malaquias 3:1. Vamos ler lá. Alguém encontra para nós Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa cadeira está agora diz, por quê? Porque os judeus estão esperando que volta Elias para levantar essa taça e dizer que finalmente o Messias chegou. Quando você pensa em Elias nesse versículo e você remete para o Novo Testamento, em quem estamos falando de verdade? Quem? João Batista. Isso mesmo, meu irmão. Se você olhar, Malaquias foi cumprido em Mateus 11:10. Foi João Batista. Ele veio e ele diz, finalmente o Messias chegou. Ele veio antes. Então, judeus esperando em Malaquias, mas ele já veio. Já veio o que anunciou a vinda do Messias e já veio o Messias. Já veio o Messias. Então, meus irmãos, tem muitos outros detalhes que, obviamente, o tempo não permite para que nós possamos ver isso, mas na internet está cheio de informação sobre a Páscoa judaica. Cheio. É só querer olhar. Muito bem. Eu trouxe aqui outro assunto, eu tenho 5 minutos. Eu vou mostrar rápido para vocês. Não tem nada a ver com cerimônia disso. Esse daqui se chama talit. Esse talit é usado durante o Shabat. E esse talit ele tem 4 cantos. E nos 4 cantos ele tem 8 traços com 5 nós. É posta dessa forma para que 4 cantos encostem no corpo. E essas nós se chama tzitzit. E representa os 615 ou 613 leis. Representam isso aqui. Já viu judeu ortodoxo andando com um pano para fora, na roupa preto com negócio para fora? É que ele tem um que fica no corpo o tempo todo, para lembrar sobre as leis. Então, eu só queria mostrar aos irmãos, ele estava bem amarelado, minha esposa gentilmente lavou para que ficasse branco. Porque esse aqui eu tenho desde 13 anos de idade, meus irmãos. Eu tenho 60. Está durando mais, está em melhor condições do que eu. Está durando mais. Não tem problema do coração nem nada. E aqui é outra que é o kippah, que vocês já conhecem, que todo judeu anda com isso, porque a Bíblia diz que não deveria anunciar o nome do Senhor sem estar cabeça coberta. Esses são os 2 elementos mais. Não tem, não.
Tem várias cores, inclusive isso tem várias cores, vários formatos. Se você entra na internet de novo, você vai ver a multidão de modelos que você pode comprar. Mas, meus irmãos, é isso que eu tinha para vocês hoje. Eu gostaria de orar, vamos orar. Depois, o pastor, se quiser falar alguma coisa, oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, estamos imensamente gratos, Senhor, porque nós temos o privilégio de estar podendo estudar a Tua Palavra, de conhecer as maravilhas dos Teus ensinamentos, as maravilhas da Tua Palavra, vendo a presença do Senhor Jesus Cristo, de início a fim, a redenção desde o início, Pai amado, apontando para a nossa salvação, a vinda do Teu Filho unigênito, morrendo por nós na cruz, levando sobre si nossos pecados, para que pudéssemos ser justificados pela nossa fé e pela Tua graça, Senhor Deus. Nós agradecemos por esta igreja, agradecemos por cada pessoa que aqui está, Senhor. E pedimos, ó Deus, que Tu possas estar abençoando cada vida aqui, hoje e sempre, Pai. Amém.